Amado e eterno Deus, soberano Pai que está nos céus, mais uma vez estamos diante da Tua santa e majestosa presença. Humildemente, Senhor Deus, venho rogar e suplicar a Tuas misericórdias, a Tua graça, o Teu amor para com cada um de nós nesta noite. Possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, cada irmão, cada irmã, cada ouvinte que estão através da internet ser abençoados e edificados, fortalecidos no poder do Espírito Santo, através da sua palavra, Senhor Deus. Pai bendito, Deus poderoso, toma, Senhor Deus, cada um de nós em Tuas mãos, e que sejamos, ó Deus, liderados e guiados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Nós te rogamos, Senhor, o perdão de nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ler Hebreus, capítulo 9, o versículo 11 e 12. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Pode assentar, meus irmãos, que a palavra do Senhor seja vivificada em nossos corações. A leitura da palavra de Deus possa nos abençoar, como já tem nos abençoado, porque só de nós estarmos aqui já é uma grande bênção de Deus em nossas vidas. Quantos desejariam estar aqui e não puderam estar, ou não podem estar, né? A gente entende, compreende perfeitamente a necessidade de cada um, né? Mas o profeta de Deus, na mensagem Companheirismo através da redenção, a partir do parágrafo 67, ele diz: Paulo, o apóstolo, aqui em Hebreus, nos dizendo quem era o nosso Redentor. Como que através de uma oferta que ele fez e aperfeiçoou para sempre aqueles que entraram através dele. Ele também, o profeta de Deus, usou Jó, o livro de Jó, no versículo 23, eu creio que é no capítulo 19, capítulo 19, versículo 23, 24 e 25. Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas no livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpida na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão. E por isso
os meus rins se consomem no meu interior. E muitas vezes, quando olhamos e vemos que nós, os seres mortais dessa terra, como somos jogados de um lado para o outro e vagamos através do mundo, não creio que haja alguém que tenha um espírito cristão e que possa olhar para o mundo hoje e seu espírito não gemer. O profeta de Deus, ele diz numa mensagem, uma das evidências do batismo do Espírito Santo é quando nós gememos pelas abominações que são cometidas na cidade. Eu creio que os irmãos já leram essa mensagem. Sempre quis saber como que as pessoas hoje levam essa vida tão despreocupadamente, de forma irresponsável. O mundo, eles vivem desta forma, uma vida irresponsável para com a sua própria alma. Até mesmo muitos religiosos, da mesma forma. Os laodiceanos, eles vivem de forma despreocupadamente. Então, a razão para a qual fomos postos aqui na terra é para adorarmos e virmos a Deus e entrarmos no seu companheirismo. Eu creio que este é o desejo de cada cristão, é ter companheirismo com Deus. Porque se nós não estivermos nesta posição, nós estamos em falta com Deus. É hora de nós fazermos um inventário em nossa vida. Cada irmão, cada irmã, cada ouvinte que estão me ouvindo através da internet. Então, isso tem que estar em nós. Aquele desejo de estar em companheirismo com Deus. Consequentemente, com os nossos irmãos. Porque quando nós estamos em companheirismo com Deus, nós também estaremos em comunhão com os irmãos. Porque a palavra de Deus diz lá na carta de João, capítulo 1, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que estamos na luz e não praticamos a verdade, mentimos. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, o profeta ele diz: a razão pela qual fomos postos aqui na terra é para adorarmos e vimos a Deus e entramos no seu companheirismo. E ver homens vagando por aí, como se eles não tivessem nenhum Deus, como se não houvesse nenhum Deus, o homem tem se conduzido a esse tipo de condição.
condição lamentável. Porque quando Deus, ele toca, ele bate na porta do nosso coração, é uma oportunidade que Deus está nos dando. E muitos, eles sentem esse toque, mas eles rejeitam, eles vão rejeitando, resistindo a Deus. E diz o profeta, um dia ele o rejeitará pela última vez. Porque coisa triste é uma pessoa, é um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem, seja quem quer que seja, amontoar pecado sobre pecado e aquilo não lhe acusar, não causar nele nenhuma repreensão. Isto mostra que Deus não está tratando mais com tais pessoas. É terrível, lamentável, porque quando um homem ou uma mulher, um jovem, um velho, uma velha, ultrapassa a linha da misericórdia, ele nunca mais se arrepende. E sem arrependimento não há remissão. Porque só há remissão de pecados através de um genuíno arrependimento. Tem que haver um arrependimento. E produzir frutos dignos de arrependimento. Então, e diz o mensageiro, o profeta de Deus, e eu estou crendo que, no dia em que estamos vivendo, agora, a coisa mais importante que eu poderia pensar, falando de um ministro, é levar o povo de volta aos princípios gerais do Evangelho, voltando a um lugar. E este lugar é somente em Cristo Jesus, a palavra de Deus. Pois, se você não estiver edificado no fundamento correto, simplesmente não é bom. O fundamento correto. O fundamento correto é Jesus Cristo. A Bíblia diz isso. E ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a palavra. O profeta diz, qual é a necessidade de edificar sobre um fundamento que já foi condenado? Que fundamento esse que já foi condenado? Que o profeta está dizendo, sistemas de denominações e organizações são fundamentos condenados por Deus, não é as pessoas, é o sistema, está condenado por Deus. Você pode observar na mensagem do profeta de Deus, todas as mensagens, dificilmente o profeta não está condenando o sistema organizados de denominação. O profeta chega a dizer, em uma de suas mensagens, que denominação, ela tem que ser combatida, como se combate praga em lavouras e pestes em animais. É uma afirmação forte, mas é a verdade. E o profeta de Deus, um profeta vindicado, ele não tem rodeio para falar. Não, ele não rodeia. A verdade, ela tem que ser falada conforme ela nos é apresentada. Porque se a verdade não for falada, não for pregada, como você vai despertar as pessoas do erro que elas estão? Porque é através da pregação da verdade que a pessoa, ou ele se converte a Deus, ou ele
se distancia mais. Porque quando se prega a verdade, duas coisas acontecem. Ou a pessoa vive ou ela morre. Não tem meio termo com Deus. Ou a pessoa se arrepende e se converte a Deus, ou ela se afunda mais no pecado. Porque eu já evangelizei pessoas religiosas de denominação que rejeitou a palavra de Deus. Com o passar dos dias, lamentavelmente, eu notei que a pessoa se afundou mais no pecado. Por quê? Porque se rejeitou a luz, só resta as trevas. Se rejeitou a verdade, vai ter que aceitar a mentira. Então, o Senhor Jesus Cristo, quando ele foi crucificado na cruz e morreu, e o profeta de Deus diz, e a Bíblia também diz, né, que a sua alma foi ao inferno e pregou aos espíritos que estavam em prisão. Foram pregados o evangelho até para os mortos, porque os mortos estão vivendo em algum lugar. Aqueles que rejeitaram o evangelho que foi pregado pelos profetas antigos, o profeta Noé. Aquilo foi uma pregação de uma confirmação que o profeta Noé havia pregado era a verdade. E Jesus Cristo foi lá no inferno e confirmou a mensagem de Noé. O que o meu profeta pregou era a verdade, e vocês estão aqui na região dos perdidos porque o rejeitaram. Aquilo foi como um testemunho para aquelas almas que estão na prisão, reservada para o juízo de Deus. Então, qual a necessidade, como eu digo, de tentar? O que seria a necessidade de tentar decorar e pintar um velho edifício que o governo já condenou? E isso é como muitas pessoas estão tentando fazer hoje, através de uma reforma, tentando reformar. Não tem como reformar. A era da reforma já passou, já está ultrapassada. Uma vez eu ouvi um ministro pregando sobre, nós temos que voltar à reforma de novo, falando de Martim Lutero. Não tem como, reforma não resolverá, tem que ser transformado, tem que nascer de novo. O que necessitamos é do novo nascimento, sermos gerados pela palavra da verdade. Reformar o quê? Um edifício velho, condenado? Nós começaremos, eles dizem, uma igreja e viraremos uma página e tentaremos fazer um pouquinho diferente do que costumávamos fazer. Deste modo, você nunca chegará a parte alguma. É tolice até mesmo tentar. Você simplesmente está perdendo tempo. Tentar reformar. Agora eu creio que se eu simplesmente parasse, eles dizem, parasse de mentir e de roubar, tudo bem, isso é bom. Isso são coisas dignas de ser honrada. Devemos parar com isso. Todo ser humano
diz o mensageiro, ele não foi feito para mentir. Mas isto não te salva. Ninguém é salvo porque parou de mentir, porque parou de roubar, porque parou de prostituir, ou assim sucessivamente. Não é por isso, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as boas obras. Quando nós somos salvos em Cristo Jesus, estas coisas saem de nós automaticamente. Você não faz porque não pode fazer. Nós não fazemos tais coisas porque não pode fazer, porque a igreja proíbe, porque até mesmo a Bíblia proíbe. Não, é porque nós não temos desejo de fazer. A diferença está aí. Quando você não faz algo errado, não porque não pode fazer, porque é proibido, porque tem consequência, vai ter um resultado, eu vou perder isso, vou perder aquilo. Não é isto. A diferença é que quando você é redimido, é passado pelos processos estabelecidos por Deus, você não tem mais desejo de pecar, você não tem desejo mais de cometer coisas erradas. Se você comete algo errado, aquilo é sem intenção, aquilo é acidental. Porque se uma mulher, por exemplo, ela não corta o cabelo, por quê? Porque vai causar um escândalo, vai isso, aquilo, outro, ou porque o marido vai me largar e outras coisas, mas se em seu coração há aquele desejo, Deus o vê ela com o cabelo cortado. Da mesma forma a veste. E assim sucessivamente. O que Deus vai julgar em nós é o que está no nosso coração. Nós seremos julgados segundo os desejos que estão em nossos corações. Então, por isso que cada um de nós devemos examinar a nós mesmos qual é o desejo que há em nossos corações. Isso é profundo. Isso, às vezes, não leva a gente à emoção, mas nos leva a beliscar a consciência. Você tem que começar lá atrás, na fundação. Lá na fundação, lá no novo nascimento. Passar pelo processo de arrependimento, ser justificado pela fé, santificado pelo sangue e ser batizado com o Espírito Santo mediante uma total obediência à palavra de Deus. É o que o profeta de Deus ensina. Você tem que construir um lugar novo. Não remendar o velho, construa um novinho. Morra para si mesmo, apodreça para si mesmo. Porque quando você planta uma semente na terra, de qualquer planta no natural, aquela semente nela não brotará se primeiro ela não morrer e apodrecer. Assim também é no espiritual. Nós temos que morrer a cada dia para o nosso próprio pensamento, para o nosso próprio ego, para o nosso eu, para tudo aquilo que desagrada a Deus. Tem que haver uma matança. Ao ponto que o profeta de Deus diz em uma de suas mensagens, este tabernáculo precisa de uma matança. Desde o púlpito até o porão. Ele diz isso em uma das suas mensagens. Todos nós. O próprio apóstolo Paulo, ele diz na sua pregação, ele diz, eu a cada dia morro. A cada dia. Isso quer dizer que ele não estava completamente morto, ele estava passando pelos processos de Deus. Então, você tem que construir um lugar novo, não remendar o velho. O que adianta nós remendar, querer renovar o velho homem, a velha mulher? Não resolverá.
não fará nenhum bem. Construa um novinho, nasça de novo. Construa um novinho, você tem que retroceder, começando corretamente. Essa é a razão de você ver tantas imperfeições e erros, tantas pessoas indiferentes, pessoas que professam o cristianismo. Observa que o profeta está falando da igreja. O profeta de Deus, ele às vezes fala lá para o mundo lá fora, fala para o sistema religioso, fala para a igreja, porque o evangelho é para todos. Todos. Sabe, isto é um pouquinho difícil, mas você é a única Bíblia, Mas você é a única Bíblia que muitas pessoas nunca vão ler. Vocês cristãos. A sua vida é a única Bíblia que os homens, e muitos homens e mulheres, jamais irão ler. Apenas a maneira que você age e faz. Então, os cristãos estão supostos a ser um exemplo vivo do que Cristo é. E se Cristo está no coração humano, então ele, com certeza, viverá a sua própria vida, pois Cristo está em você, então você se torna uma nova criatura. Agora, gosto de pensar que os cristãos em todas as partes, se cada pessoa que clamou pelo Senhor Jesus vivesse exatamente uma vida cristã, ora, esse seria um mundo convertido nas próximas 24 horas, com certeza seria. Porque se há naquelas pessoas que nos observam como cristãos, se nelas há uma semente predestinada, com toda certeza, elas se converterão a Deus através de um testemunho cristão e um testemunho cristão. A Bíblia diz que somos o sal da terra, e o sal só pode conservar quando ele entra em contato com a terra estragada. A terra está estragada. A Bíblia diz que a terra está contaminada por causa dos seus moradores. O profeta Isaías diz isso. A terra está estragada, apodrecida. Você sabe disso. E o sal deve o sal deve entrar em contato com a terra. Se eu não fizer, ela desaparecerá. O profeta de Deus diz aí, algumas semanas atrás em Chicago, fiquei tão emocionado quando vi, você sabe, onde a palavra de Deus foi provada a ser a verdade. Homens e mulheres devem voltar à palavra. Eu passei praticamente todo o meu tempo na Califórnia, após ver tantos cultos surgindo, tantas coisas indiferentes, tantas besteiras que não eram de Deus. E eu não estou aqui hoje para criticar ninguém, estou aqui apenas para tentar pregar o Evangelho. Mas quando você vê tantas coisas se levantarem sob lisonja, e ministérios edificados em personalidades, então você estará em areia movediça. Um ministério deve ser total e completamente edificado sobre o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia, não importando se qualquer coisa nova surja. Na ciência mais atual, existem 124 fatos científicos provados sobre a ciência moderna.
ele disse: se eu o levasse até ali, você levaria 2 anos para ter aqueles livros, lendo constantemente, todo dia. Esses livros que a ciência estuda, e nunca chega a uma total conclusão daquilo, porque eles estudam um ano, aí no outro ano, o que acontece? Eles percebem que eles se equivocaram, e aqueles livros que foram feitos, vira tudo lixo, tem que jogar fora, porque eles já aprenderam novas coisas, porque a ciência está sempre aprendendo, sempre se equivocando no seu aprendizado. Quando você tivesse passado, diz o profeta, 24 livros deles, ou melhor, 124 livros, ele disse, a próxima coisa a fazer, você teria que esquecer cada pedacinho daquilo, porque eles realmente já teriam encontrado algo novo que superará aquilo. O profeta de Deus diz, quando ele disse aquilo, eu pensei, mas louvado seja Deus. Eu conheço um livro que está aqui há mais milhares de anos. Ele nunca se alterará. Não há necessidade de querer alterar a Bíblia. Ou nada alguma vez será acrescentado a ele. Esse é o livro de todos os livros, e todos os livros andam em círculos, não sabendo onde estão. E se eles querem fatos, eles têm que voltar a esta Bíblia para obterem aquilo. Esse é o livro de Deus, o único livro. Como louvamos ao Senhor por este grande livro maravilhoso, e que contém a vontade de Deus, a promessa de Deus. Ele é o livro de todos os livros. Todos os outros livros falham, todos os outros livros se desvanecem, seu conhecimento se acabam, porém este livro contém a verdade eterna de Deus. Portanto, o que a Bíblia diz, você deve dizer amém a isso. Glória a Deus. Diz o mensageiro, algum tempo atrás, quando eu ia à escola, como um garotinho, eles me diziam que o sol brilhando sobre as estrelas as fazia brilhar. Agora, eles mudaram isto. Não pode ser isto. Eu estava em um plenário outro dia, no Monte Palomar, em Los Angeles, em cima de uma colina, o maior plenário do mundo. Estava ali em cima como um guia, nos conduzindo. Ele diz, eles gostavam de pensar assim, há poucos anos atrás, mas eles descobriram que cada estrela produz sua própria luz. Acabou. O sol não poderia viajar aquela distância entre elas. Eles diziam isto. Costumavam me dizer que o mundo girava ao redor do sol e que o sol ficava perfeitamente imóvel. Vocês, companheiros da minha idade, lhes foi ensinado isto. Eles mudaram isto agora. Você vê, eles se equivocaram. Isso o profeta estava falando em 1955. O sol se movimenta. De acordo com a Bíblia, quem se movimenta é o sol. Vamos ver? Eles simplesmente não sabem isto. E aqui está o único livro que realmente tem conhecimento, a Bíblia.
as coisas que eles têm remexido ao longo de 6.000 anos, Josué ordenou ao sol que parasse. Vocês lembram da Escritura? Como a Bíblia diz, e assim aconteceu. Tudo isto volta aqui, tudo volta à Bíblia. Se eles, esses cientistas, se a Bíblia fosse para eles o seu mapa, a sua regra, o seu guia, eles não cometeriam equívoco. Porque quando nós estudamos a Bíblia, não como se lê os teólogos, confiando no seu próprio intelecto, nós temos que ler as Escrituras, examinar as Escrituras, como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, crendo na Bíblia, crendo nela, não crendo no nosso intelecto ou na nossa inteligência. Porque a inteligência do homem jamais vai captar a revelação do Espírito Santo. Precisa do Espírito Santo nos mostrar, nos revelar a verdade do que diz a palavra de Deus. Então, diz o mensageiro, há não muito tempo atrás a ciência criticou o homem. Na Bíblia, a Bíblia diz, todo o seu corpo está cheio de luz. A ciência diz, seu corpo repleto de luz? Quem já ouviu tal coisa? Isto não pode ser. A ciência diz, ou dizia, né? Não há luz no seu corpo, mas eles descobriram que isso está errado. Eles inventaram um raio-x, e o raio-x tira a sua própria medida de luz. Ele não tira nenhuma outra luz. Sua própria luz faz o raio-x. O raio-x não tem luz própria. É sua luz que tira a radiografia. As luzes que estão no seu corpo. Depois de tudo isto, eles descobriram que Deus estava certo. Deus não erra. Deus não comete equívoco. Nós, como seres humanos, se equivocamos, cometemos engano, como homens, todos nós. Às vezes nos enganamos, porque somos humanos, somos limitados. Você sabe, eles disseram ali, Deus cometeu um engano. Eles disseram, quando ele disse, o homem pensa com o seu coração. Não há tal coisa, e não há nenhuma faculdade mental no coração de um homem com o qual ele possa pensar. Ele pensa com sua mente. Mas não mais do que cerca de 2 meses atrás, eles descobriram que Deus estava certo. Eles estavam mexendo no coração humano e descobriram um pequeno compartimento ali que não tem nem mesmo uma célula sanguínea ao seu redor, ou nada. Isso não existe no coração do animal, ou no coração de um pássaro, ou em nenhum outro coração, exceto no coração humano. Um pequeno lugar, e é chamado a ocupação da alma. Então Deus diz o correto. E no coração, é no coração que o homem pensa. A Bíblia diz isso. Conforme a sua alma pensa, isto é. Lá em Provérbio. Agora, o homem pode ter uma fé intelectual, como muitos têm, porque nunca nasceu de novo. Porque enquanto a pessoa não nasce de novo, ele não tem uma fé genuína, que procede da alma. Ele tem apenas uma fé intelectual. Ele sabe intelectualmente que a Bíblia é a verdade, tal, mas tudo intelectualmente.
Mas quando ele nasce de novo, é gerado pela palavra, aí a coisa é diferente. É uma fé genuína que procede do coração. Porque a fé intelectual, ela arrasou as coisas. Ela vai pela lógica, a fé intelectual. Mas a fé genuína que procede da alma, que é gerada pelo Espírito Santo, não vai pela lógica, não vai pelo raciocínio, não arrasou as coisas de Deus. E é aí onde muitas pessoas chegam hoje, chamando a si mesma de cristã, com fé intelectual. A razão pela qual você vê como se portam e como fazem sob o nome do cristianismo. É só fé intelectual. E quem tem discernimento, ele discerne quem tem fé verdadeira e quem tem fé intelectual. Porque a palavra de Deus diz que os espirituais discernem bem tudo, e de ninguém é discernido. Uma pessoa, um homem, uma mulher espiritual, ninguém engana ela. Não engana. Porque um cristão, ele não tem malícia, mas ele tem discernimento. Tem. E ninguém pode esconder o que está dentro. Ele pode tentar por algum tempo, mas aquilo vai ser manifestado. Cada um, ao ponto que o profeta de Deus, ele diz, cada um terá que mostrar suas cores, como Judas Iscariote mostrou as suas. Assim também todos que não estão perfeitamente edificados no fundamento correto da palavra de Deus em Jesus Cristo, terão que se manifestar o que de fato são. Esta é a verdade do Evangelho. O profeta chega a dizer que, quando o povo saiu do Egito, até a terra de Canaã, com 3 dias eles faziam aquela viagem, 3, 4 dias, tem uma mensagem que ele diz que 1 semana, e Deus fez eles peregrinar 40 anos pelo deserto. Eles não enganaram a Deus, mas foi para eles manifestar o que estava dentro deles publicamente, que a maioria não era aquilo que parecia ser. E de 2 milhões que saiu, só 2 entrou. Porque eles pensaram que a trajetória seria fácil. Não, daqui na terra de Canaã, com 3 dias nós faz, isso é moleza para nós. Aí Deus falou, não, espera lá, vamos colocar vocês no teste, vamos ver se vocês creem em mim mesmo. E a razão é que a maioria era incrédulo. Porque quando vem as provas, a maioria murmura, não tolera nada. Então, não passa no teste. Deus sabe todas as coisas. E o caminho do cristão é através das provas. O profeta de Deus disse, tem pessoas que pensam que quando ela passa a ser cristã, todas as coisas serão fáceis. Agora eu sou um cristão, eu obedeço a Deus, então eu entrego meus dízimos, eu entrego as minhas ofertas, eu oro a Deus, então para mim agora vai ser tudo fácil. As pessoas pensam assim. O profeta diz, tira isso da sua cabeça, que quando você se torna um cristão, uma cristã, nunca pensa que você terá uma vida fácil. Nós somos cristãos e cristãs para lutar, para combater o bom combate. Então, eu creio que, diz o profeta, eu poderia pregar a palavra, você poderia aceitá-la e dizer, tudo bem, sim, eu creio nisso, bem, agora, se isto é o mais longe que ela pode ir, então você nunca irá muito longe com Deus. Fé intelectual. Ele diz, para nós concluir,
Essa é a razão pela qual as pessoas não são curadas. É porque elas têm apenas uma visão intelectual disto, o que sua mente concebe, mas a mente raciocinará, a mente dirá: não pode ser, eu não estou melhor, mas meu sentido da visão diz: meu braço não está mais endireitado do que estava ontem. Então, meu sentido diz, ele vai pelos seus sentidos. Não sinto nenhuma diferença do que sentia ontem. O raciocínio, a teologia mental argumentará e dirá: agora espere um momento, creio que aquilo é loucura. Você está raciocinando, esta fé intelectual fará isto. Mas quando aquela fé desce para aquele compartimento ali embaixo, ela nunca questiona isto aqui em cima, de modo algum, é absolutamente um fato, e isto concordará com cada palavra divina de Deus. Glória a Deus. Senhor eterno, Pai todo-poderoso, Deus de misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai. Em nome do Senhor, apresentemos diante da tua santa presença, Pai, este caderno que estão aqui em minhas mãos, escritos os nomes de cada irmão, de cada irmã. Oh Deus, apresento ante o altar do Senhor e rogo, ó Pai, a tua misericórdia e as tuas bênçãos sobre cada um de nós, de cada irmão, de cada necessitado. Santo e eterno Deus, seja cura, seja libertação. Possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo entrar com providência sobre cada vida, de cada irmão, de cada irmã. Santo Deus e Pai bendito, Deus poderoso, eu rogo a tua misericórdia a favor de cada irmão que estão aqui escritos neste livro, os nomes, ó Pai, diante do seu poder celestial. O Senhor pode e é capaz de operar muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em vós opera, diz a tua palavra. Opera, Senhor, o poder da tua palavra, o poder da cura, o poder da libertação sobre cada vida de cada irmão. Nesta noite, Pai celestial, nós encarecidamente rogamos a tua misericórdia, Senhor. Sustenta, Senhor Deus, a cada irmão na tua santa presença. Anima, Senhor, a cada um de nós para continuar firme e constante na tua santa presença. Fortalece, Senhor Deus, a cada coração. Aquece, Senhor, cada coração nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó grande Deus, eterno Pai todo-poderoso, nós estamos agradecidos porque o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado desta presente era maligna. Ó Deus bendito, visita, Senhor, cada pessoa, cada irmão, cada irmã, cada criança, em nome do Senhor, aonde quer que eles estejam nesta hora, possa o teu Espírito Santo, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela grande compaixão do Senhor, nós te rogamos, ó Pai, como servo do Senhor nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus você é um abençoe. pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos
Senhor. Louvemos o nosso Deus. Glorifiquemos o nosso Deus. Bendizemos ao nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor. Grande e poderoso Deus,